Eu ouvi 3 batidas secas na porta, fortes o bastante para atravessar o apartamento inteiro. Não era visita, não era vizinho pedindo açúcar. Era aquele tipo de batida que não pede licença. Quando eu abri, o corredor parecia mais estreito. 2 policiais, uma mulher e um homem, uniformes impecáveis, olhar sério. A policial falou meu nome completo, como se estivesse lendo um papel dentro da cabeça dela. Dona Nair. Eu assenti, e minha voz não saiu de primeira. Só consegui abrir mais a porta. Ela olhou por cima do meu ombro e viu a caixa em cima da mesa de centro. Ainda embrulhada, laço bonito, papel de presente caprichado. Aquela coisa de Dia das Mães que, em outra vida, teria sido só alegria. Ela respirou fundo e disse, sem me dar esperança falsa: a senhora fez certo em não abrir. Naquele segundo, eu senti o estômago afundar. Porque se eu fiz certo, então tinha perigo de verdade. E o perigo estava na minha sala, como se tivesse sido convidado. Antes de eu continuar, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no Afonso Story. Fica comigo porque você vai entender por que essa caixa fez a polícia aparecer na minha porta. A policial pediu para eu ficar num canto, junto com a minha amiga Sônia. O policial colocou luvas, como se qualquer toque fosse um erro. Eles não gritaram, não correram, não fizeram show. E isso, para mim, foi o mais assustador. Porque quando alguém trata uma coisa com calma demais, é porque sabe que ela pode explodir a sua vida sem fazer barulho. Eu fiquei ali, de pé, com as mãos geladas e o coração batendo na garganta. E enquanto eles avaliavam a caixa, eu só conseguia pensar numa frase que não parava de ecoar por dentro. O nome da minha filha estava naquela etiqueta. E agora volta comigo algumas horas antes, porque eu preciso te mostrar o momento em que tudo parecia normal. Normal daquele jeito simples, quase bobo, que a gente aprende a valorizar quando perde. No Dia das Mães eu acordei mais cedo que o costume. O sol entrava pela cortina e fazia a poeira dançar no ar, como se o mundo estivesse leve. O prédio já tinha aquele cheiro de café que sobe do térreo, mistura de pão na chapa e conversa de corredor. Meu apartamento é antigo, simples, mas é meu. Eu gosto das coisas no lugar. Um vaso de planta na janela, uma toalha limpa na mesa, o rádio baixinho. Eu nunca precisei de muito para me sentir em paz. Eu fiz um bolo. Não era festa, era hábito. Eu fiz porque, no fundo, eu ainda guardo um tipo de esperança teimosa, aquela que a gente chama de costume para não admitir que é saudade. Minha filha, Camila, foi meu mundo por muito tempo. Eu criei ela sozinha. O pai dela foi embora quando ela era pequena, deixando promessas vazias e uma lista de contas. Eu virei 2 pessoas numa só. Eu trabalhava, eu cuidava, eu sorria quando precisava, eu chorava escondido quando dava. Camila cresceu vendo isso. Eu achava que ela tinha entendido. Mas depois que ela virou adulta, eu virei o intervalo da vida dela. Aquele espaço entre uma coisa e outra. Aquele mãe, depois eu ligo que nunca virava ligação. Mensagem visualizada. Silêncio. Aniversário lembrado tarde demais. Eu tentei ser a mãe que não cobra. Eu dizia para mim mesma que amor de mãe é respeitar, é não pesar. Só que tem um tipo de silêncio que não é respeito. É abandono educado. Eu estava nessa mistura de paz e tristeza quando a campainha tocou. Eu fui até a porta sem pressa. Quando abri, tinha um entregador com uma caixa média nas mãos. Bem embrulhada, papel bonito, laço caprichado. Ele confirmou meu nome e o número do apartamento, como se tudo fosse normal. Só que para mim não era normal. Era raro. Eu fechei a porta devagar, abracei a caixa contra o peito e senti uma alegria infantil subir pelo corpo, daquelas alegrias que a gente quase não deixa mais entrar porque tem medo de se decepcionar. Eu olhei a etiqueta. Remetente. Camila. Eu sentei no sofá e coloquei a caixa na mesa de centro. Fiquei olhando para ela alguns segundos, como se eu estivesse olhando para um pedido de desculpas que eu esperei por anos. Eu pensei, ela lembrou. Ela lembrou de mim. E aí a Sônia chegou. Sônia é minha melhor amiga há mais de 30 anos. Ela me viu em dias bons e dias ruins. Ela tem um olhar que não romantiza nada. Ela enxerga o que a gente finge que não vê. Ela entrou, viu a caixa e sorriu. Olha só, Nair, presente chegando. Eu sorri de volta.
Só que meu sorriso era frágil. Porque felicidade, quando é rara, assusta. Sônia foi se aproximando. 2 passos, e ela parou. O rosto dela mudou. Não foi uma expressão exagerada. Foi um detalhe. Uma pausa. Como se ela tivesse ouvido um som que eu não ouvi. Ela inclinou a cabeça e olhou a caixa com atenção. Aí falou baixo, firme, sem brincadeira. Não abre isso. Eu dei uma risadinha nervosa, tentando quebrar o clima. Para. Sônia. Deixa eu ser feliz pelo menos hoje. Ela não riu. Chegou mais perto, e repetiu. Não abre. Eu senti o coração acelerar, mas ainda tentei tratar como exagero. Por quê? Ela apontou para a caixa, como se fosse óbvio. Você não tá vendo. Eu olhei. Eu vi o laço bonito. Eu vi o papel caprichado. Eu vi o nome da minha filha. Eu não via mais nada, porque eu não queria ver mais nada. Então eu cheguei mais perto. E congelei. Porque a etiqueta estava por cima do papel de presente, meio torta, como se tivesse sido colocada depois que tudo já estava embrulhado. Não era etiqueta de loja. Era grossa, com números em sequência, código de barras, cara de transporte oficial. E tinha uma fita transparente por baixo do laço, larga demais para ser só enfeite. Aquilo parecia reforço. Parecia que alguém tinha fechado a caixa de verdade e depois vestiu ela de presente. Eu aproximei o rosto sem encostar e senti um cheiro estranho. Um cheiro limpo demais, como produto tentando apagar outro cheiro. Sônia recuou um passo, pálida. Nair, isso não parece presente. Parece coisa enviada às pressas. Disfarçada. Minha mão tremeu. Eu virei a caixa devagar, e foi aí que eu vi um rasgo mínimo numa lateral, quase escondido pelo papel. Um rasgo pequeno, mas que mostrava a cor do papelão e a pontinha de outra etiqueta por baixo. Uma etiqueta antiga, arrancada mal, como se alguém tivesse tentado esconder de onde aquilo tinha vindo. Eu engoli seco. E tentei ligar para Camila ali mesmo. Chamou. Chamou. E caiu na caixa postal. Eu tentei de novo. Nada. Foi quando eu olhei para Sônia e entendi que o Dia das Mães tinha acabado de virar outra coisa. E ela disse, olhando no fundo dos meus olhos. Agora você vai me ouvir. Você não vai abrir. E você não vai ficar sozinha com isso. E naquele instante, eu percebi que essa caixa não era só uma caixa. Era um recado. E eu ainda não sabia para quem, de verdade, ele era. A primeira coisa que eu senti foi vergonha. Vergonha por ter ficado feliz com uma caixa, como se eu fosse uma criança esperando migalha. Vergonha por ter acreditado que um laço bonito significava carinho. E vergonha, principalmente, por perceber que a Sônia estava vendo algo que eu não estava querendo enxergar. Eu encostei a ponta dos dedos no papel de presente, bem de leve, como se eu conseguisse sentir o que tinha lá dentro só pelo toque. O papel era firme demais. A caixa parecia pesada de um jeito errado, um peso que não combinava com o presente. A Sônia puxou minha mão com delicadeza, mas sem pedir desculpa. Nair, escuta. Não é sobre ser ingrata. É sobre ser viva. Eu olhei para ela e tentei fazer uma piada, para aliviar. Sônia, você anda assistindo esses programas de crime demais. Ela não piscou. Eu já vi gente perder tudo por confiar no que parecia inofensivo. A palavra tudo bateu em mim. Porque eu não tinha muito, mas o pouco que eu tinha era sagrado. Meu apartamento era minha paz. Meu nome era meu orgulho. Minha filha, mesmo distante, ainda era o meu coração. Eu respirei fundo e me obriguei a olhar com os olhos dela. Não com os olhos de mãe carente, mas com os olhos de mulher que já apanhou da vida e aprendeu a contar os sinais. A etiqueta grossa por cima do papel parecia colada às pressas. O código de barras não tinha cara de loja. E aquela fita transparente larga por baixo do laço, aquilo não era capricho, era reforço. Sônia se agachou devagar, sem encostar, só chegando perto o suficiente para sentir o cheiro. Ela fez uma careta. Tem cheiro de produto forte. Como se quisessem apagar um cheiro de verdade. Eu senti um nó na garganta. Apagar o quê? Ela não respondeu de primeira. Só apontou para a lateral da caixa, bem perto do rasgo minúsculo que eu tinha visto. Olha isso. Eu me aproximei e vi de novo.
Aquele rasgo era pequeno, mas tinha uma verdade ali, como uma unha arranhando uma máscara. Por trás do embrulho bonito, tinha papelão comum. Por trás do papelão, tinha o canto de uma etiqueta antiga, mal arrancada, como se alguém tivesse tentado apagar o passado daquele pacote. A minha alegria infantil virou gelo. Eu pensei em abrir e acabar com aquilo logo. Eu pensei em abrir só para provar para Sônia que ela estava exagerando. Eu pensei em abrir porque a curiosidade também é um tipo de desespero. A gente quer resolver para respirar. Só que a Sônia segurou meu olhar. Nair, eu te conheço. Você vai abrir por orgulho, não por segurança. Aquilo doeu porque era verdade. Eu sempre fui do tipo que segura o mundo sozinha, até quando o mundo está me esmagando. Eu nunca gostei de pedir ajuda. Nunca gostei de chamar atenção. Eu aprendi a resolver as coisas dentro de casa, no silêncio, porque no silêncio ninguém julga. Ou pelo menos eu achava. Sônia sentou na cadeira da cozinha e falou com calma, como se estivesse conversando com alguém que está prestes a atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Você não machuca ninguém. Você não mente. E você não se mete em coisa errada. Então não deixa alguém usar você. Porque é isso que parece. Usar eu. Eu repeti mentalmente, como se fosse uma frase absurda. Eu, Nair, 67 anos, que mal saio de casa além do mercado e da farmácia. Usar eu pra quê? Foi aí que uma lembrança veio como um clarão. Um detalhe que, na hora, eu tinha ignorado porque queria paz. 3 dias antes, a Camila tinha me mandado uma mensagem curta. Feliz Dia das Mães adiantado, mãe. Só isso. Sem foto. Sem áudio. Sem aquela palavra que ela dizia quando era pequena, mainha, que sempre me desmontava. Eu respondi com coração e obrigada, minha filha. Ela visualizou. E sumiu. Naquele instante, com a caixa na minha sala, eu entendi o tamanho do silêncio. Não era só descuido. Era distância com medo. Eu peguei o celular e liguei para ela. Chamou uma vez. 2. 3. Caixa postal. Eu tentei de novo. Nada. Meu peito apertou. Ela costuma atender? A Sônia perguntou. Eu engoli seco. Costumava. A palavra costumava saiu como confissão. Porque era verdade. A minha filha tinha se afastado tanto que eu já não sabia o que era normal na vida dela. Eu comecei a andar pela sala, sem saber onde colocar as mãos. Eu olhei para o corredor pela fresta da cortina, como se eu esperasse ver alguém correndo. Eu não vi ninguém. Eu vi o sol batendo no prédio da frente e um gato dormindo numa janela. O mundo lá fora estava calmo demais para combinar com o que eu estava sentindo. Sônia pegou o celular dela. Você tem 2 opções. Abrir e torcer para não ser nada. Ou não abrir e agir como alguém que quer continuar viva e com o nome limpo. Eu parei. Nome limpo. Essa frase me pegou de um jeito que eu não esperava. Porque eu sou o tipo de mulher que sempre teve orgulho do próprio nome. Eu nunca fui de confusão. Nunca fui de malandragem. Eu sou conhecida no prédio como a senhora do bolo simples, das plantas na janela, da conversa educada no elevador. Se alguma coisa desse errado aqui, eu não perderia só uma tarde. Eu perderia a minha paz. Eu viraria assunto de corredor. Eu viraria aquela. E a pior parte é que eu senti, no fundo, que isso podia ser planejado. Eu não queria acreditar. Porque acreditar significava pensar que a Camila tinha algum envolvimento. E eu preferia morrer a pensar mal da minha filha. Só que a Sônia falou baixinho, como quem pisa em vidro. Nair, às vezes a pessoa não tem culpa. Às vezes ela está presa. A palavra presa bateu em mim com uma força que eu não consegui disfarçar. Eu pensei na Camila com alguém mandando nela. Eu pensei no celular dela na mão de outra pessoa. Eu pensei nela engolindo choro, como eu engoli a vida inteira. Eu sentei na cadeira da cozinha e senti as mãos suarem. O que você quer que eu faça? A Sônia respondeu sem hesitar. Pede ajuda. Eu fiquei olhando para a caixa, como se ela pudesse me responder. O laço parecia sorrir para mim, aquele sorriso falso de quem esconde faca. Eu respirei fundo. Eu não abri. Eu peguei o celular com os dedos tremendo e liguei para a polícia. Quando a atendente atendeu, eu me senti ridícula por meio segundo.
Eu quase desliguei. Quase. Aí eu lembrei do cheiro. Da etiqueta antiga. Da ligação que não foi atendida. E eu continuei. Eu expliquei do jeito que consegui. Que tinha uma caixa, que era do Dia das Mães, que minha filha estava como remetente, que tinha sinais estranhos, que eu não abri e queria orientação. A atendente fez perguntas. A senhora mexeu dentro da caixa. Não. A senhora ouviu algum som vindo dela. Não. Tem alguém ameaçando a senhora. Não sei. Eu só sei que isso não parece certo. Ela pediu que eu me mantivesse afastada do pacote e que aguardasse. Quando eu desliguei, a casa ficou silenciosa de um jeito novo. Não era aquele silêncio de domingo. Era o silêncio de espera. Sônia ficou do meu lado, firme. Você fez certo. Eu não conseguia acreditar que eu tinha chamado a polícia por causa de um presente. E, ao mesmo tempo, eu sabia que se eu não chamasse, eu podia me arrepender pro resto da vida. Eu ouvi passos no corredor. Vozes. E aí vieram as batidas na porta. Secas. Fortes. Eu olhei para Sônia. Ela olhou para mim. E naquele segundo, antes mesmo de eu abrir, eu tive uma certeza amarga. O que quer que estivesse dentro daquela caixa, já tinha passado do ponto de ser só uma surpresa. E quando eu abri a porta e vi os dois policiais, a policial me fez uma pergunta que me partiu em dois por dentro. Dona Nair, sua filha está segura agora? Quando a policial perguntou se a minha filha estava segura agora, eu senti como se o chão tivesse mudado de lugar. Eu queria responder claro que sim. Queria falar isso com a certeza de mãe que acredita no próprio amor. Mas eu não tinha certeza de nada. Eu só tinha aquele silêncio de dias, aquela mensagem curta, aquela ligação indo direto para a caixa postal. Eu engoli em seco e respondi do único jeito que não era mentira. Eu não sei. A policial não fez cara de julgamento. Isso me marcou. Ela só assentiu, como se já tivesse visto essa resposta muitas vezes. Ela se apresentou como Denise. O policial ao lado dela se chamava Afonso. Eles falaram calmo, sem pressa. E a calma deles era o que me deixava mais nervosa. Porque quando alguém faz questão de não assustar, é porque sabe que o susto existe. Denise olhou para Sônia. A senhora viu alguma coisa diferente no pacote. Sônia apontou, sem encostar. A etiqueta por cima do embrulho. A fita por baixo do laço. E o cheiro. Denise se aproximou com cuidado e inclinou o corpo para observar a caixa de perto. Não tocou de primeira. Só olhou de vários ângulos, como quem lê um texto escondido numa superfície. Afonso calçou luvas e pediu licença para entrar, para olhar melhor. Eu abri mais a porta e fiz sinal. A minha sala parecia menor com eles ali, como se as paredes estivessem ouvindo. Denise falou comigo num tom firme, quase maternal. Dona Nair, eu vou pedir uma coisa importante. A senhora não vai tocar na caixa. A senhora vai ficar aqui, comigo e com sua amiga. Tudo bem. Eu assenti. Eu parecia estar obedecendo uma regra de um mundo que eu não conhecia. Afonso ficou perto da mesa de centro, mas sem encostar ainda. Denise pegou um bloquinho e começou a fazer perguntas simples, diretas. Quem enviou? Minha filha. Camila. A senhora tem certeza? Está com o nome dela na etiqueta. Quando foi a última vez que a senhora falou com ela? 3 dias atrás. Mensagem. Depois disso, nada. Denise anotou e me olhou de um jeito que eu não gostei. Não era acusação. Era atenção. Como se ela estivesse montando um quebra-cabeças e a minha resposta fosse uma peça que não encaixava direito. Afonso analisou a etiqueta com o olhar e pediu que eu lesse em voz alta o que estava escrito, sem tirar a caixa do lugar. Eu me aproximei só o suficiente para enxergar, sem tocar. Eu li o nome da Camila como remetente e, quando fui ler o telefone, eu travei. Porque aquele número não era o dela. Eu conheço o número da minha filha de cor. Eu sabia de um jeito que não é racional. É o tipo de coisa que mãe sabe como sabe o cheiro do filho. Eu não precisei checar na agenda para sentir o corpo gelar. Eu olhei para Sônia e ela também percebeu. Eu vi pela forma como o olhar dela endureceu, como se tivesse confirmado uma suspeita antiga. Denise notou na hora. Esse número é de quem? Eu nem consegui responder.
Só balancei a cabeça. Não é dela. Afonso e Denise trocaram um olhar rápido. Um daqueles olhares de quem já teve essa conversa em outros lugares, outras salas, outras casas. Denise fez uma pergunta que parecia pequena, mas tinha um peso enorme. A senhora sabe com quem sua filha está se relacionando. Eu pensei no nome do namorado que a Camila mencionou uma vez, num almoço apressado, meses atrás. Renato. Um homem que eu mal conhecia. Um homem que eu só tinha visto em foto de rede social, sorrindo demais, arrumado demais. Eu respondi baixo. Tenho um namorado. Renato. Denise anotou. Afonso continuou olhando a caixa, agora com ainda mais cuidado. Denise disse: Dona Nair, vou ser muito clara. A senhora fez certo em não abrir. E fez certo em chamar a gente. Eu sentia as pernas fracas. Sentei no sofá sem pedir licença, porque o corpo não pediu minha opinião. Eu olhei para o embrulho bonito e pensei como é fácil enganar uma pessoa com que parece carinho. Como é fácil vestir perigo com laço. Afonso finalmente tocou na caixa com as luvas, só o suficiente para sentir o peso e o equilíbrio. Ele não sacudiu. Não chacoalhou. Nada disso. Só testou como quem testa uma coisa que pode virar prova. Denise me pediu. A senhora pode me mostrar as mensagens com sua filha. Eu destravei o celular com os dedos tremendo e abri a conversa. A mensagem curta estava lá. Eu senti vergonha de novo, por ter respondido com coração como se aquilo fosse um abraço. Denise olhou, leu, e fez uma pausa. A senhora percebe alguma coisa diferente no jeito que ela escreveu. Eu pensei. Camila sempre usava apelidos, sempre mandava áudio quando queria ser carinhosa. Aquela mensagem estava seca, fria. Aquelas palavras podiam ser dela, mas podiam ser de qualquer pessoa tentando imitar o jeito dela. Eu respondi. Parece curto demais. Não é do jeito dela. Denise assentiu como quem ouve uma confirmação. Afonso pediu para eu descrever o entregador. Eu falei o que lembrava. Boné, camiseta, pressa. Nada que me ajudasse muito. E foi aí que Denise teve uma ideia. A senhora tem porteiro. Tem. Ela me pediu para ligar para o porteiro, pedir que ele descesse ou que alguém subisse. Eu liguei. O porteiro, seu Geraldo, subiu com cara de susto, porque polícia no corredor muda o clima do prédio inteiro. Denise explicou rápido. Seu Geraldo, o senhor lembra quem deixou essa encomenda? Ele franziu a testa, pensou. Eu vi o entregador, sim. Mas teve um homem junto. Um homem que ficou do lado, olhando. Não falou comigo. Só ficou ali, como se estivesse com pressa. Eu senti o ar sair do peito. Um homem junto. Seu Geraldo assentiu. Um homem bem arrumado, relógio chamativo, daqueles que parecem importantes. Ficou olhando pro celular o tempo todo. Sônia levou a mão à boca, como se fosse segurar uma palavra antes que ela caísse no chão. Denise perguntou. O senhor consegue descrever melhor. Seu Geraldo deu detalhes. E quanto mais ele falava, mais eu sentia uma coisa ruim crescer por dentro. Porque aquele tipo de homem que ele descreveu parecia com o tipo de homem que a Camila tinha mostrado em foto. Afonso pediu as imagens das câmeras do hall e do elevador. Seu Geraldo hesitou, falando de regra de condomínio, essas coisas. Denise explicou que poderia ser importante para proteger uma moradora e que aquilo seria formalizado. Seu Geraldo ficou sério e disse que ia ajudar. Enquanto isso, Denise me puxou um pouco pro lado e falou baixo, como quem tenta não colocar mais peso em cima de quem já está desmoronando. Dona Nair, a senhora tem alguma briga com alguém? Não. A senhora deve dinheiro? Não. A senhora está envolvida em alguma coisa que alguém queira esconder? Eu quase ri, de tão absurdo. Minha vida é mercado, farmácia e cuidar das minhas plantas. Denise não sorriu. Ela só segurou o meu olhar. Então alguém escolheu a senhora. Essa frase me deu um arrepio. Porque escolher ali não parecia sorte. Parecia alvo. Afonso voltou e disse que a caixa precisava ser levada para análise. Eles iam manter tudo seguro, e eu teria que prestar um depoimento simples sobre o recebimento. Eu assenti, como se eu tivesse virado personagem da vida de alguém.
Quando Afonso levantou a caixa com cuidado, eu senti um impulso estranho de impedir. Como se tirar aquela caixa dali fosse tirar a única pista que eu tinha do que estava acontecendo com a minha filha. Eu quase falei não leva. Quase. Mas aí eu lembrei das minhas regras. Eu repeti por dentro, como oração. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu deixei eles levarem. No corredor, eu ouvi uma porta se abrindo devagar. Um vizinho espiando, curioso. Eu vi um rosto no fim do corredor, alguém fingindo que estava só passando, mas olhando demais. Sônia percebeu também. Ela encostou no meu braço e falou baixinho. Não olha. Não dá palco. Depois a gente resolve. Eu fiquei com vontade de chorar. Não de medo. De humilhação. Porque eu senti o começo do cochicho, mesmo antes de ele existir. Eu senti a minha reputação sendo tocada por mãos invisíveis. Denise percebeu meu rosto. Dona Nair, eu vou deixar meu contato com a senhora. E eu vou ser muito direta. Não confronte ninguém. Não ligue acusando. Se alguém aparecer, se alguém pressionar, a senhora chama a gente. Eu peguei o papel com a mão tremendo e assenti. Quando eles saíram, a minha casa ficou vazia de um jeito pior do que antes. A caixa não estava mais ali, mas a sensação de ameaça continuava, como cheiro que não sai. Sônia foi até a janela e olhou pro lado de fora. Tem um carro parado ali embaixo faz tempo. Eu fui até ela, devagar, como se meus pés não fossem meus. Olhei pela fresta da cortina. Um carro escuro, vidros fechados. Nada de placa que eu conseguisse ver. Só o carro parado, quieto, como se estivesse esperando algo. Eu senti o coração acelerar. Sônia falou sem virar o rosto. Nair, eu acho que isso não começou hoje. E antes que eu perguntasse o que ela queria dizer, meu celular vibrou com uma notificação. Uma mensagem de um número que eu não conhecia. E a primeira palavra que eu li fez meu sangue gelar. Mãe. Eu fiquei olhando para a tela como se o celular tivesse virado uma faca. A palavra mãe estava ali, escrita do jeito que a Camila escrevia quando era pequena. Curta. Direta. Quase um chamado. Eu senti uma alegria desesperada subir no peito, misturada com um medo ainda maior. Porque quando a gente passa dias no silêncio, qualquer migalha parece pão inteiro. E eu já tinha aprendido, naquele mesmo dia, que laço bonito podia esconder coisa feia. A Sônia se aproximou e sussurrou, como se o telefone fosse uma janela aberta. Não responde no impulso. Lê direito. Eu li. Mãe, tá tudo bem. Não liga. Só fica tranquila. Eu reli. E o meu corpo inteiro gritou que aquilo não estava bem. Camila não falava assim comigo. Ela podia ser seca, distante, ocupada. Mas quando ela dizia tá tudo bem, ela sempre colocava um carinho no meio, mesmo que pequeno. Um mãe, desculpa, um depois eu te explico, um áudio com a voz baixa. Alguma coisa humana. Aquela mensagem parecia arrumada demais. Parecia alguém tentando fechar uma porta rápido. Eu escrevi de volta, com a mão tremendo. Camila, me manda um áudio. Só quero ouvir sua voz. Eu respirei e esperei. Os segundos começaram a ficar pesados. 1, 2, 3. Eu senti o suor na palma da mão. Sônia olhava para o meu rosto, não para o celular. Ela queria ver a verdade em mim antes de ver na tela. Nada. Eu tentei outra frase. Filha, qual foi o nome do nosso cachorro quando você era criança? Eu nem terminei de mandar e senti o coração doer. Porque eu estava fazendo teste com a minha filha como se ela fosse um estranho. E, ainda assim, eu precisava. Eu precisava muito. A resposta veio rápido demais. Não lembro agora, mãe. Depois falo. Sônia soltou o ar como quem confirma um pressentimento antigo. Isso não é ela. Eu senti um vazio na barriga. Um vazio igual ao de quando a gente perde alguma coisa e não sabe se encontra de novo. Eu abri a conversa antiga com a Camila e fui subindo as mensagens. As últimas semanas eram um deserto. Pouca coisa. Quase nada. E, de repente, eu lembrei de um detalhe que eu tinha empurrado para o fundo da mente. O Renato. Ela tinha falado o nome dele um dia,
como quem fala de um assunto que não quer discutir. Renato é legal, ela disse. Ele cuida de mim. E eu lembro que, na hora, eu senti um incômodo que eu não soube explicar. Porque tem gente que fala cuida como se fosse carinho. E tem gente que fala cuida como se fosse posse. Eu só tinha visto Renato uma vez, de longe, no estacionamento do prédio quando a Camila veio correndo pegar uma coisa e foi embora rápido. Ele ficou no carro, vidros fechados, olhando como quem vigia. Quando ela entrou de volta, ele deu partida na mesma hora. Eu tinha achado que era pressa. Sônia nunca achou. Ela me olhou agora, do meu lado, com aquela calma dura. Nair, esse tipo de homem sempre parece perfeito para os outros. Religioso, educado, prestativo. Mas dentro de casa, ele vira outra pessoa. Eu senti raiva. Uma raiva que não era barulhenta. Era uma raiva que queimava devagar. Eu olhei para o celular de novo. O número desconhecido. A mensagem: fica tranquila. A tentativa de me impedir de ligar. Eu fiz o que eu sempre faço quando a emoção quer mandar. Eu me agarrei nas minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Então eu não respondi mais nada. Em vez disso, eu fiz prova. Eu tirei captura de tela da conversa inteira. Anotei o horário da mensagem. Anotei o número. Anotei até o jeito que a frase estava escrita, porque eu já tinha visto gente cair em mentira bem escrita. Sônia pegou um caderno e escreveu junto, como se a gente estivesse montando uma defesa antes de ser acusada de qualquer coisa. E aí eu fiz a coisa que mais me custou naquele dia. Eu liguei para a Denise. Quando ela atendeu, eu senti um alívio e uma vergonha ao mesmo tempo. Alívio por ter alguém do lado de fora levando isso a sério. Vergonha por parecer uma velha assustada, pedindo socorro por mensagem. Eu falei rápido, com medo de esquecer alguma parte. Denise, chegou uma mensagem de um número desconhecido, chamando mãe. Dizendo para eu não ligar. Do outro lado, Denise ficou em silêncio por 2 segundos, e eu senti que ela estava pensando. A senhora respondeu? Pedi áudio. Perguntei do cachorro. Respondeu que não lembrava. Denise soltou um certo baixo, como quem encaixa uma peça. Dona Nair, faz mais nada por mensagem. Não acusa, não ameaça, não pede explicação. Só guarda tudo. E me manda esse número por foto. Agora. Se aparecer alguém no prédio, a senhora me liga na hora. Eu obedeci. Quando eu desliguei, eu percebi que o carro escuro lá embaixo ainda estava parado. Sônia foi até a janela de novo, mexeu um pouco na cortina, com cuidado. Ainda tá ali. Eu me aproximei e senti o coração bater mais forte. O carro parecia o mesmo, mas eu não tinha certeza. Eu só tinha a sensação de estar sendo observada. E essa sensação tem um peso que a gente reconhece no corpo antes de reconhecer com a cabeça. Eu fiquei pensando em quem mandaria uma caixa para minha casa e, ao mesmo tempo, mandaria mensagem para me calar. Quem faria isso teria 2 intenções. Ou quer me usar, ou quer me controlar. E aí a pergunta que eu evitei o dia inteiro caiu em cima de mim, dura e direta. E se a Camila não mandou nada? Sônia não respondeu. Ela só tocou meu braço, de leve, como quem diz sem palavras. Você já sabe. Eu fui até a cozinha, enchi um copo de água e não consegui beber. A boca estava seca. Minha mão tremia. Eu voltei para a sala e sentei no mesmo lugar onde a caixa tinha ficado. A mesa vazia parecia gritar. Eu olhei ao redor do meu apartamento, as plantas na janela, a toalha na mesa, o bolo intocado, e senti uma tristeza tão grande que parecia antiga, como se estivesse escondida há anos esperando um motivo para aparecer. Eu pensei em todas as vezes que a Camila foi embora com pressa. Em todas as vezes que ela mudou de assunto quando eu perguntava da vida dela. Em todas as mensagens curtas demais. Eu tinha chamado isso de independência. Agora eu estava começando a chamar de medo. O celular vibrou de novo. Eu olhei. Outro texto do mesmo número. Não envolve ninguém. Vai ser pior. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Porque ali não tinha carinho. Ali tinha ameaça. E, no mesmo instante, alguém tocou a campainha do meu apartamento, uma vez só, devagar,
como quem tinha certeza de que eu estava do lado de dentro. A campainha tocou uma vez só. Não foi aquela insistência de vizinho apressado. Foi um toque único, calculado, como quem diz, eu sei que você está aí. Eu fiquei imóvel no meio da sala. Sônia levantou devagar, sem fazer barulho, e levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia que ele ia denunciar a gente. A campainha não tocou de novo. Em vez disso, veio uma batidinha leve na madeira. 2 batidas curtas, quase educadas. E então uma voz masculina, baixa, controlada, falou do lado de fora. Dona Nair, eu só preciso falar com a senhora rapidinho. Eu olhei para Sônia. Ela olhou para mim com uma firmeza que eu precisava emprestar. A minha primeira reação foi de abrir e resolver. Porque eu fui educada a vida inteira para não criar clima. Para não ser a difícil. Para não parecer paranoica. Só que, naquele dia, eu já tinha aprendido que educação demais vira armadilha. Eu fui até a porta com passos pequenos, como se o chão pudesse quebrar. Encostei o rosto no olho mágico. O corredor estava iluminado, mas a pessoa do lado de fora estava posicionada num ângulo que escondia parte do rosto. Eu só via um ombro, um pedaço da mão e o brilho de um relógio. Relógio chamativo. Meu estômago virou. Sônia sussurrou atrás de mim. Não abre. Pergunta quem é. Eu não queria falar. Tinha medo de a minha voz tremer e entregar o meu pânico. Mas eu respirei fundo e respondi alto o suficiente para ser ouvida, sem encostar a mão na maçaneta. Quem é? A voz continuou calma. Sou amigo da Camila. Ela pediu para eu vir aqui. É coisa rápida. Amigo da Camila. O meu corpo inteiro rejeitou aquela frase. Não porque fosse impossível, mas porque eu não tinha recebido uma ligação, um áudio, nada que fosse dela. E porque aquela mensagem de ameaça ainda estava fresca no meu celular, como se estivesse escrita na parede da sala. Sônia fez sinal para eu não alongar conversa. Eu perguntei: qual é o seu nome? Houve um silêncio curto, como se ele estivesse escolhendo uma resposta. Renato. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Sônia apertou meu braço com força. Eu vi no olhar dela a mesma certeza que eu estava tentando negar desde o começo. Não era coincidência. Não era exagero. Era controle. A voz do lado de fora ficou um pouco mais firme, ainda educada, mas já com o tom de quem acha que tem direito. Dona Nair, a senhora recebeu uma caixa. Teve um engano. Eu vim buscar para resolver. Engano. Como se a caixa fosse um pacote errado de loja. Como se a polícia não tivesse pisado na minha sala 15 minutos antes. Como se o meu nome não estivesse prestes a virar fofoca de corredor. Eu segurei a vontade de gritar. Segurei a vontade de dizer o que eu sabia. Eu repeti minhas regras por dentro, como quem segura um copo cheio para não derramar. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu respondi. Eu não tenho nada aqui para entregar. Eu já resolvi o que precisava. Do outro lado, um silêncio mais longo. Depois, a voz baixou, como se quisesse ficar íntima. Dona Nair, a senhora não entende. Isso pode virar um problema para a senhora. Eu fechei os olhos. E ali, naquele segundo, eu entendi tudo. Aquilo não era pedido. Era ameaça com perfume de educação. Eu abri os olhos e olhei para Sônia. Ela já estava com o celular na mão, discando antes mesmo de eu falar. Eu segurei o celular também e liguei para Denise, com os dedos gelados. Quando ela atendeu, eu falei rápido. Denise, ele tá aqui. O Renato. Na minha porta. A resposta veio firme. Não abre. Não discute. Fica em silêncio. Eu estou a caminho. Se ele insistir, me descreve o que você vê e pede para o porteiro subir. Eu desliguei e encostei a testa na porta, tentando respirar. Do lado de fora, Renato falou mais uma vez. Eu só quero evitar que isso piore para todo mundo. Todo mundo. Essa palavra foi pior do que ameaça direta, porque parecia incluir minha filha, como se ele estivesse segurando alguma coisa que eu amava. Sônia sussurrou com raiva contida.
Ele quer que você se sinta culpada antes mesmo de saber do que. Eu olhei pelo olho mágico de novo. Agora eu via um pouco mais do rosto, um queixo bem feito, a barba parada, a camisa alinhada. Aquele tipo de homem que, se estivesse na igreja, todo mundo chamaria de moço de família. A máscara perfeita. Mas eu também vi outra coisa. A mão dele estava fechada demais. Os dedos batiam na própria coxa, impacientes, como quem não tolera esperar. Controle. Renato falou. Dona Nair, por favor. A senhora abre e a gente resolve com calma. Eu não respondi. O silêncio é uma coisa poderosa quando a gente para de ter medo dele. Eu fiquei calada, e eu senti ele perder um pouco do equilíbrio. A voz dele mudou, só um pouco. Se a senhora não abrir, eu vou ter que voltar. E eu não queria isso. Eu fechei os olhos de novo. O medo tentou me empurrar para a obediência. Mas aí eu lembrei da Camila pequena, do jeito que ela me abraçava quando caía e machucava o joelho. Eu lembrei do meu papel. Eu não podia ser fraca agora. Não quando alguém estava usando o nome dela como arma. De repente, ouvi o elevador abrindo. Passos rápidos no corredor. A voz do seu Geraldo. Que tá acontecendo aqui? Renato respondeu com aquela educação falsa, como se ele estivesse sendo injustiçado. Seu Geraldo, tudo bem? Eu só vim buscar uma encomenda enviada por engano. Coisa simples. Seu Geraldo não respondeu na hora. Eu vi pelo olho mágico ele parado, desconfiado, tentando entender quem era quem. Eu ouvi a Sônia falando alto, do lado de dentro, para o seu Geraldo ouvir. Seu Geraldo, a polícia já veio. Não é coisa simples. Houve um silêncio pesado no corredor. E então eu ouvi um som que eu nunca vou esquecer. O som de alguém percebendo que perdeu a vantagem. Renato deu um passo para trás. Eu vi o movimento pelo olho mágico. Ele olhou para os lados, como quem mede testemunhas. Como quem decide se fica ou se foge. A campainha tocou de novo, mas agora não era ele. Era outra batida. Mais forte. Mais oficial. E a voz da Denise do lado de fora, firme, sem máscara. Polícia. Abre a porta, Dona Nair. Fica atrás de mim. Meu corpo quase cedeu de alívio. Eu abri a porta. Denise entrou, olhou na direção do corredor e perguntou: onde ele está? Seu Geraldo apontou. Desceu pelo elevador agora. Afonso já estava no corredor, correndo para a escada. Denise virou para mim e falou baixo, como se cada palavra fosse um prego fixando a verdade no chão. Ele veio buscar a caixa. Isso confirma que a senhora foi escolhida. E confirma que sua filha pode estar em risco. Eu senti um gosto amargo na boca. Um misto de raiva e medo. Denise pediu meu celular. Eu mostrei a mensagem de ameaça. Ela leu, tirou foto com o próprio aparelho, e me olhou com seriedade. Dona Nair, a partir de agora, isso aqui não é só um susto. É investigação. Sônia apertou minha mão. Eu tentei falar o nome da Camila e não consegui. Só saiu o ar. Denise colocou a mão no meu ombro. A senhora vai me dizer tudo o que lembra sobre esse Renato. Cada detalhe. Porque ele acabou de cometer o erro que gente orgulhosa sempre comete. Eu engoli seco. Que erro? Denise respondeu, olhando para a porta como se ainda visse a sombra dele ali. Ele apareceu. Ele quis controlar o próximo passo. E quando alguém faz isso, ele deixa rastro. Naquele instante, eu percebi que meu Dia das Mães tinha virado uma guerra silenciosa. Uma guerra sem gritos, sem plateia, mas com um prêmio que valia mais do que qualquer presente. Minha filha. E eu não ia perder. Denise me colocou sentada na mesa da cozinha, como se aquele lugar fosse mais seguro do que a sala. Sônia ficou ao meu lado, sem largar minha mão. Afonso estava no corredor falando no rádio, e eu ouvia o eco da voz dele como se viesse de muito longe. Denise abriu um caderno e falou bem devagar, sem pressa, como quem entende que o coração de uma mãe precisa de segundos extras para funcionar. Dona Nair, eu preciso que a senhora me diga tudo o que sabe desse Renato. Tudo. Até o que parece bobo. Eu quase respondi que eu não sabia nada. Porque, de verdade,
Eu não conhecia o homem. Eu conhecia a máscara. Eu conhecia a foto arrumada. Eu conhecia o sorriso de rede social. Eu conhecia aquele tipo de presença que não se mistura, só observa. Mas aí eu lembrei do carro parado lá embaixo. Lembrei da mensagem que mandou eu não envolver ninguém. Lembrei dele na minha porta dizendo que queria resolver com calma. E eu entendi que o pouco que eu tinha podia ser muito. Eu respirei fundo. Ele é daqueles homens que parecem corretos demais. Sempre bem vestido. Fala baixo. Não gosta de esperar. E tem um relógio chamativo. Denise anotou sem levantar sobrancelha, como se relógio chamativo já fosse uma pista de personalidade para ela. Sônia completou, do jeito que só ela consegue, direto e sem rodeio. Ele não veio buscar uma encomenda. Ele veio ver se a Nair obedecia. Denise parou a caneta por um segundo e olhou para Sônia. Por que a senhora acha isso? Sônia não hesitou. Porque ele não pediu. Ele avisou. Ele falou como quem manda. E ele tentou fazer a Nair sentir culpa. Esse tipo de homem sempre usa culpa primeiro. Quando não funciona, ele muda. Eu senti um arrepio. Porque era exatamente isso. A culpa tinha vindo antes do medo. Vai ser pior. Todo mundo. Eu não queria isso. Como se o problema fosse eu existir e resistir. Denise virou para mim. A senhora recebeu alguma ameaça antes de hoje? Eu pensei rápido. A mente puxando lembranças como quem puxa a linha de um novelo. Eu falei baixo. Não ameaça direta. Mas eu percebi que a Camila ficou diferente nos últimos meses. Mais seca. Mais sumida. E quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Denise anotou. A senhora sabe onde ela mora. Sei o bairro. O endereço completo eu tenho anotado, mas faz tempo que ela não me confirma. Ela sempre diz que está correndo. Denise assentiu. Afonso entrou na cozinha com o celular dele na mão e o rosto sério. Denise, o porteiro disse que consegue separar as imagens da câmera, mas vai demorar alguns minutos. Denise respondeu que tudo bem. Depois olhou para mim de novo. Dona Nair, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, esse número que mandou mensagem. Segundo, a conversa com sua filha, com data e horário. Eu entreguei o celular com cuidado, como se fosse uma peça de vidro. Denise fez fotos, registrou o número, anotou o horário. E quando ela leu a mensagem, não envolve ninguém. Vai ser pior. Eu vi o olhar dela endurecer de verdade pela primeira vez. Isso aqui não é carinho. Isso é controle. Eu senti meus olhos arderem, mas segurei. Eu não queria chorar na frente deles. Eu ainda tinha aquele vício de parecer forte, mesmo quando tudo em mim estava quebrando. Afonso perguntou uma coisa que me pegou de surpresa. A senhora notou se a forma de escrever parece da sua filha. Eu engoli seco. Parece uma imitação. Parece alguém usando as palavras dela sem ter o coração dela. Afonso assentiu como se aquilo confirmasse uma hipótese. Sônia falou. Eu pedi áudio. Quem está mandando não mandou. Denise virou o celular na minha direção. A senhora consegue pensar numa pergunta que só a Camila saberia responder rápido, sem pensar. Eu pensei no cachorro, pensei no apelido, pensei na minha própria vida. Só que naquele instante eu senti uma dor diferente. A dor de perceber que eu estava transformando minha filha em enigma, e isso era culpa de alguém que eu nem conhecia direito. Eu respondi. Eu já perguntei do cachorro. Ela respondeu que não lembrava. Sônia soltou o ar. Ela nunca esqueceria. Denise anotou mais uma linha. Afonso se inclinou um pouco e falou num tom mais baixo, para mim e para Denise. Tem outra coisa. Quando ele falou que veio buscar a caixa, ele já sabia do pacote. Isso significa que ele sabia que a caixa chegou. E isso significa que ele está monitorando o que acontece aqui. Eu gelei. Monitorando como? Afonso olhou para a janela. Às vezes de longe. Às vezes por gente. Às vezes por celular. Por isso a senhora não pode fazer nada sozinha agora. Sônia apertou minha mão mais forte. Denise colocou o caderno de lado e falou a frase que mudou o jeito que eu via tudo. Dona Nair,
A senhora não é suspeita. A senhora é peça. E alguém tentou encaixar a senhora num jogo para que a senhora pagasse a conta. Eu fechei os olhos por um segundo. Por que era isso? Alguém tentou usar meu nome, minha casa, minha idade, minha aparência de mulher quieta para me empurrar para um lugar sujo. E se eu tivesse aberto a caixa? Eu nem quero pensar. Afonso voltou ao corredor, e Denise ficou comigo. Agora me diz uma coisa. Sua filha costuma atender ligações em qualquer horário. Eu respondi com a sinceridade que me envergonhava. Ela costumava. Mas ultimamente eu nem sei mais. Denise não me julgou. Só disse: então a gente vai precisar achar um jeito seguro de falar com ela sem colocar a senhora em risco. Foi aí que eu lembrei de uma parte da minha vida que eu quase nunca contava, porque parecia pequena demais para virar história. Eu trabalhei muitos anos com papelada. Fui responsável por contas de condomínio, registro de pagamento, boleto, comprovante. Eu aprendi a olhar um documento e ver o que está torto. Aprendi a perceber quando alguém tenta esconder uma origem, porque sempre fica um detalhe mal feito. Sempre fica um canto que não bate. Eu falei isso para Denise, tentando ajudar. Eu entendo de rastro, de etiqueta, de número, de registro. Se esse número não é da Camila, ele é de alguém. E alguém esqueceu de limpar isso direito. Denise me olhou com interesse, como se eu tivesse acendido uma luz. Isso é ótimo. Porque a senhora vai me ajudar do jeito certo. Sem se expor. Ela pegou o celular e fez uma ligação rápida. Falou com alguém sobre o número, sobre consulta, sobre formalizar. Eu ouvi palavras soltas e entendi que aquilo estava ficando maior do que eu queria. Enquanto Denise falava, o meu celular vibrou em cima da mesa. Eu vi pela tela. Nova mensagem. Mesmo número. Eu senti o corpo travar. Denise desligou e pegou meu celular com calma. Ela leu. Não complica. Só diz que foi engano. E fica quieta. Sônia ficou branca. Eu olhei para Denise e não consegui segurar a pergunta. Por que ele está com tanta pressa? Denise respondeu sem rodeio. Porque quando alguém tem pressa, é porque está perdendo o controle da situação. Naquele momento, eu percebi que o Renato tinha uma fraqueza. Ele era orgulhoso e apressado. Ele não suportava não mandar. Ele não suportava que eu ficasse quieta e chamasse ajuda. Ele precisava aparecer, precisava empurrar, precisava encostar. E isso deixava rastro. O elevador abriu de novo. Seu Geraldo trouxe um pendrive e um papel com anotações do horário. Afonso veio junto. Afonso colocou o pendrive no laptop e abriu o vídeo ali mesmo na minha cozinha, como se a verdade pudesse caber naquela tela. Denise pediu. Dona Nair, a senhora vai olhar e vai me dizer se reconhece alguém. Se sentir que vai passar mal, a senhora fala. Eu assenti, com a boca seca. O vídeo mostrou o hall do prédio, a porta girando, pessoas entrando e saindo. E então eu vi. O homem bem vestido, relógio chamativo, parado um passo atrás do entregador. Ele não olhava para a câmera. Ele olhava para a caixa o tempo todo, como se a caixa fosse dele. Afonso ampliou a imagem. Denise pausou no instante certo. E naquele quadro congelado, eu vi o rosto dele com clareza pela primeira vez. Não era um estranho. Eu já tinha visto aquele rosto antes, numa foto que a Camila me mostrou, sorrindo do lado dela como se fosse o dono do mundo. Eu não consegui segurar o som que saiu de mim. Não foi palavra. Foi um ar preso virando desespero. Sônia falou por mim. É ele. Denise não tirou os olhos da tela. Sim, é ele. Eu senti uma raiva subir, mas não era a raiva que faz barulho. Era uma raiva que dá lucidez. Porque naquele instante eu percebi que ele não estava só tentando me calar. Ele estava tentando apagar uma pessoa. Minha filha. Afonso voltou o vídeo alguns segundos e aumentou o áudio. Não dava para ouvir tudo, mas dava para ver o gesto. Renato apontando para o elevador. Apontando para a porta. Apontando como quem manda. Denise fechou o laptop devagar. Agora a gente tem presença. A gente tem horário. E a gente tem tentativa de contato. Sônia respirou fundo, como quem segura o choro. E a Camila?
Denise me olhou com firmeza. Agora vem a parte mais delicada. A gente precisa falar com sua filha de um jeito que não acenda alerta para ele. Eu ia responder, mas o meu celular vibrou de novo. Dessa vez, não era mensagem. Era chamada de vídeo. Sem nome. Só um número desconhecido. E quando eu atendi por impulso, a tela abriu por meio segundo. Eu vi um pedaço do rosto da Camila, pálida, olhos molhados, e antes que eu conseguisse dizer o nome dela, a ligação caiu. Mas não antes de eu ouvir, bem baixo, uma frase cortada, como se ela estivesse falando escondida. Mãe, ele tá aqui. Aquela imagem da Camila, pálida, os olhos cheios de água, e a frase cortada mãe, ele tá aqui ficaram queimando dentro de mim como café derramado em pele. Eu fiquei com o celular na mão, tremendo, esperando a ligação voltar, como se a vontade pudesse puxar a minha filha de volta para a linha. Mas não voltou. Só ficou o silêncio. Denise pegou meu celular com cuidado e colocou na mesa, longe de mim, como se eu fosse fazer alguma besteira por desespero. Dona Nair, olha para mim. A senhora não vai ligar de volta. Não agora. Eu abri a boca para dizer, mas é minha filha, e as palavras não saíram. Eu só senti o corpo inteiro pedindo para correr, pedir socorro, bater na porta de alguém, gritar o nome dela no corredor. Sônia fez uma coisa simples. Ela colocou a mão no meu ombro e apertou de leve, como quem diz, eu tô aqui, respira. Denise continuou, firme. Se a senhora liga de volta, ele vê. Se ele vê, ele muda tudo. E quando gente assim muda tudo, a gente perde o rastro. Eu fechei os olhos. Eu odiei aquela frase, porque eu entendi. Eu sempre fui uma mulher que resolveu tudo com conversa e paciência. Mas naquele instante, eu não estava lidando com alguém razoável. Eu estava lidando com alguém que não aceita perder. Afonso se aproximou com o laptop de novo e apontou para a imagem congelada do hall. Ele esteve aqui. Ele se expôs. Isso é bom pra gente. Sônia soltou um bom bem baixinho, quase amargo. Bom seria ela estar aqui com a mãe, né? Denise assentiu, e eu vi um traço de humanidade no rosto dela. Ela não era fria. Ela só era treinada para não desabar junto comigo. A senhora tem uma foto recente da Camila. Uma que mostre o rosto direito. Eu destravei meu celular com dedos que pareciam de outra pessoa e abri a galeria. Tinha uma foto dela num aniversário de alguém, sorrindo sem mostrar muito dente, como se até o sorriso fosse controlado. Denise fotografou a foto com o celular dela e anotou mais coisas. Agora eu preciso que a senhora me responda uma pergunta, com calma. Sua filha tem alguma amiga próxima que confia de verdade? Alguém que ela procuraria antes de procurar a senhora? Eu pensei. A mente correu por nomes antigos, colegas de trabalho, vizinhas. E aí eu lembrei de uma menina que eu já tinha ouvido a Camila mencionar quando ainda conversava comigo como gente. A Júlia. Uma amiga de infância, quase irmã. Elas tinham se afastado, mas nunca totalmente. Júlia era dessas que falam a verdade na cara, e Camila, quando era adolescente, dizia que era a única que não deixava ninguém mandar nela. Eu falei o nome. Denise anotou. A senhora tem o contato dela. Eu procurei. Tinha um número antigo. Denise pediu para eu não ligar. Ela disse que ia fazer a abordagem do jeito certo, oficial, sem assustar a pessoa, sem virar espetáculo. Porque o que ela mais queria agora era não acender nenhum alerta para Renato. Afonso falou. Ele já tentou mandar mensagem. Já veio aqui. Agora ele vai testar a próxima coisa. Ele vai tentar fazer a senhora parecer louca, ou culpada, ou exagerada. Eu senti um gosto de ferro na boca. Como? Afonso respondeu com calma. Ele pode espalhar versão. Pode dizer pro prédio que a senhora inventou história. Pode mandar alguém provocar. Pode até tentar te fazer perder a paciência para ele parecer vítima. Sônia olhou para mim com os olhos duros. Nair, se ele quiser te humilhar, ele vai tentar fazer isso na frente de alguém. E foi aí que eu senti de novo aquela vergonha do começo. Não a vergonha de ter medo. A vergonha de ser tratada como boba. Como velha fácil de manipular. Eu endireitei a coluna devagar. Eu não vou dar esse gosto.
Denise me olhou como se estivesse medindo a minha força. Então a senhora vai fazer o que a senhora faz melhor. Vai observar. Vai lembrar. Vai registrar. Sem confronto. A palavra registrar acendeu uma coisa em mim. Porque era isso que eu sabia fazer. Eu podia ser uma senhora de 67 anos, mas eu não era cega. Eu sabia olhar detalhe. Eu sabia perceber quando uma história não encaixa. Eu peguei um caderno meu, desse simples, de anotar compra de mercado, e coloquei na mesa. Denise assentiu, satisfeita. Anota tudo. Horário de mensagem. Horário de ligação. Se alguém tocar aqui. Se alguém aparecer no corredor. Se o carro voltar a ficar lá embaixo. Tudo. Eu comecei a anotar ali mesmo. A mão tremia, mas eu escrevi. Chamada de vídeo. Camila. 16h14 caiu. Frase. Ele tá aqui. Eu senti um nó na garganta quando escrevi. Parecia que eu estava anotando o próprio sofrimento para não enlouquecer. Afonso pediu para ver a janela. O carro ainda estava lá embaixo. Sônia abriu a cortina só um pouco. O carro não estava mais. Sumiu, ela disse. Denise soltou o ar. Ele estava esperando reação. Agora que viu movimentação, ele recuou. Eu não sabia se eu queria que ele tivesse sumido ou se eu queria que ele estivesse lá para eu ter certeza. Porque o pior não é ver. O pior é imaginar. Denise me explicou o plano com palavras simples, para eu não me perder. Primeiro, a gente vai tentar contato com a Camila por um caminho que ele não controla. Pode ser por alguém de confiança, como essa Júlia. Segundo, a gente vai garantir que a senhora fique protegida aqui. Terceiro, se ele aparecer de novo, a senhora não fala com ele. A senhora só registra e liga. Eu assenti. Eu estava me sentindo pequena, mas eu estava me agarrando à única coisa que eu podia controlar. Minhas escolhas. Sônia levantou e foi até a pia. Mexeu no bolo como se cozinhar fosse uma forma de segurar o mundo no lugar. Mas eu vi que ela também estava com medo. Sônia só não deixava o medo mandar. Eu olhei para Denise e perguntei a coisa que estava me comendo por dentro. Ela estava chorando. Você viu? Ela estava chorando. Isso quer dizer que ele fez alguma coisa com ela? Denise falou com cuidado. Eu não posso afirmar nada sem prova. Mas eu posso afirmar que esse tipo de controle geralmente vem com medo. E se ela tentou ligar escondida, é porque ela quer ajuda. Eu fechei os olhos de novo. Eu pensei em quando Camila era pequena e corria para mim quando tinha pesadelo. Eu pensei em quantas vezes eu disse vem cá, tá tudo bem. Agora eu que precisava dizer isso para ela. Só que eu não conseguia nem falar com a minha filha. Afonso recebeu uma ligação no rádio. Ele escutou, fez um gesto de sim, e desligou. Denise, o sistema retornou um dado do número que mandou mensagem. Está no nome de um terceiro. Não é da Camila. Denise não disse o nome ali. Ela só anotou e olhou para mim. Isso confirma o que a senhora sentiu. Não era ela falando. Era alguém tentando se passar por ela, ou alguém falando por ela. Meu estômago revirou. Sônia encostou a mão na boca como se estivesse segurando um choro. Denise continuou. E tem mais uma coisa. Esse número aparece associado a outros registros de contato com mais de uma pessoa. Isso pode indicar padrão. Padrão. Essa palavra bateu forte. Porque padrão significa repetição. Significa que talvez eu não fosse a primeira. Significa que talvez existam outras mães, outras mulheres, outras pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de jogo e ficaram quietas. Eu senti uma raiva limpa subir dentro de mim. Não era raiva para bater em porta. Era raiva para ficar de pé. Eu falei, baixinho, mas com firmeza. Eu não vou ficar quieta. Denise respondeu na mesma medida. Não vai. Mas vai ser do jeito certo. Porque do jeito certo, ele não consegue virar isso contra a senhora. Eu comecei a entender a lógica. O meu silêncio não era fraqueza. Era estratégia. Eu ia virar a parede onde ele bate e volta. Foi quando meu celular, em cima da mesa, vibrou de novo. Eu olhei para a tela e senti o coração apertar. Dessa vez, não era o número desconhecido.
Era um número conhecido. Júlia. Sônia arregalou os olhos. Denise fez um gesto para eu atender no viva voz, mas sem falar muito. Eu atendi. Júlia falou rápido, com voz tensa. Nair, pelo amor de Deus. A Camila tá sumida desde ontem. Eu tentei falar com ela e quem atendeu foi ele. Ele disse que ela não quer falar com ninguém. Mas eu sei quando a Camila não quer e quando alguém tá falando por ela. Eu fechei os olhos, porque a confirmação dói mais do que a dúvida. Eu perguntei, quase sem voz. Júlia, onde ela está? Júlia respirou fundo, e a resposta veio como pedra. Eu acho que ela não está em casa. Eu acho que ele tirou ela de lá. E antes que eu conseguisse perguntar mais, eu ouvi um barulho no fundo da ligação. Um som abafado, como porta batendo. Júlia sussurrou. Espera. A ligação ficou muda por um segundo. E então ela falou, num tom que não era dela, num tom de quem viu alguma coisa na rua. Nair, tem um carro parado aqui embaixo da minha janela. Escuro. Vidro fechado. E eu juro que eu vi um homem olhando para cima. Meu sangue gelou. Porque agora eu entendi. Ele não estava só me observando. Ele estava observando quem tentasse me ajudar. Quando a Júlia falou que tinha um carro escuro parado embaixo da janela dela, eu senti uma coisa gelada subindo pela minha nuca. Não era só medo. Era certeza de que aquele homem não estava mais tentando resolver uma confusão. Ele estava tentando controlar todas as portas de saída. Denise fez um gesto para eu não falar mais nada no telefone. Ela pegou meu celular e falou com a Júlia num tom firme, sem drama, mas com urgência. Júlia, escuta bem. Você não vai descer. Você não vai encostar na janela. Você vai se afastar, trancar a porta e esperar. Eu vou mandar uma viatura para aí agora. Você consegue me dizer seu endereço? Júlia passou o endereço rápido, com a voz tremendo. E antes de desligar, ela disse uma frase que me atravessou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu só não sabia que ia ser tão rápido. Denise desligou e olhou para mim. Dona Nair, agora a gente tem duas coisas importantes. Uma testemunha que ele está tentando intimidar e a confirmação de que sua filha está fora do controle dela mesma. Eu apertei as mãos uma na outra para não desmanchar. Sônia estava branca, mas não soltava minha mão. E foi ali que eu percebi como a coragem não chega como filme. Ela chega como escolha pequena. Um não na hora certa. Um silêncio quando você quer gritar. Um passo para trás para enxergar melhor. Afonso entrou na cozinha de novo, com o rosto fechado. Denise, o pessoal está indo para a rua da Júlia. E mais uma coisa. O síndico quer falar com a dona Nair. Agora. Meu corpo travou. Síndico. Sônia soltou um suspiro curto, como quem já entendeu o que vinha. Ele vai tentar isolar você pelo prédio. Ele vai tentar fazer você parecer o problema. Denise assentiu. É o caminho clássico. Se ele não controla a senhora diretamente, ele tenta controlar o ambiente. Afonso foi até a porta e abriu só o suficiente para falar com alguém no corredor. Eu ouvi voz baixa, gente falando, o tipo de burburinho que nasce rápido em prédio antigo. Quando Afonso voltou, ele explicou. O síndico está recebendo reclamação. Dizem que teve polícia aqui e que isso assusta os moradores. Ele quer saber o que a senhora fez. Eu senti o rosto queimar. Não por culpa, mas por humilhação. Eu nunca quis ser assunto. Eu sempre fui aquela que abaixa a cabeça e segue. E agora estavam querendo me colocar como a errada por pedir ajuda. Denise olhou para mim com firmeza. A senhora não deve explicação para ninguém. Quem tiver que falar, fala comigo. Se o síndico insistir, eu converso com ele. Eu senti um alívio pequeno, daqueles que dão vontade de chorar. Afonso deu um passo para o lado e falou. Tem mais. O número que mandou mensagem para a senhora apareceu ligado a outro caso parecido, em outro bairro. Mesma pressa, mesma tentativa de calar a pessoa, mesma história de engano. Eu arregalei os olhos. Outro caso? Denise respirou fundo. Dona Nair, isso é importante. Isso significa padrão. E quando existe padrão, existe fraqueza. Porque quem repete, repete do mesmo jeito. E quem repete do mesmo jeito,
Deixa rastro do mesmo jeito. Eu senti algo dentro de mim mudar. Eu parei de me perguntar se eu estava exagerando. Eu comecei a me perguntar quantas pessoas ficaram quietas antes de mim. Sônia, que sempre enxerga além, falou baixinho. Eu conheço uma pessoa que foi humilhada com encomenda errada no prédio dela. Há uns meses. Sumiu do nada. A gente achou que ela tinha se mudado com vergonha. Denise levantou o olhar. Quem? Sônia pensou um segundo. Dona Cida. Uma senhora que frequentava a mesma feira que eu. Ela morava num prédio perto da antiga casa da Camila. Meu estômago afundou. Eu conheço a Dona Cida. Ela parou de ir na feira. Eu lembro de ter pensado que ela devia estar doente. Denise anotou o nome. Afonso pediu o endereço aproximado. Sônia passou o que sabia. E eu fiquei ali, sentindo a vida se rearrumar de um jeito horrível. Porque de repente, meu Dia das Mães não era um episódio isolado. Era parte de uma corrente. Eu peguei meu caderno e escrevi o nome da Dona Cida. Escrevi como quem acende uma vela por alguém que ninguém mais vê. Denise voltou a falar do plano, agora mais clara, mais objetiva. A gente vai tirar sua filha desse controle com o mínimo de ruído possível. Se ele perceber que estamos chegando perto, ele muda de estratégia, muda de lugar, muda de história. Então a gente precisa de um contato que ele não controle. Ela apontou para o nome da Júlia que eu tinha anotado. Júlia é esse contato. Se ela conseguir falar com a Camila ou descobrir para onde ela foi levada, a gente age. Mas tem uma coisa que a senhora precisa entender. Eu olhei para ela. O que? Denise falou com cuidado. Camila pode negar. Pode dizer que está bem. Pode até ficar brava com a senhora. Isso acontece quando alguém está sendo controlado por medo. A pessoa aprende a proteger o controlador para sobreviver. Eu senti os olhos arderem. Sônia apertou minha mão. Eu não queria ouvir aquilo, mas eu precisava. Afonso recebeu uma mensagem no telefone e levantou a cabeça. Denise, a Júlia mandou um print. Ela recebeu uma mensagem da Camila ontem à noite. Eu vou mostrar. Ele virou a tela para nós. Eu não li palavra por palavra, eu só vi o sentido. Um pedido curto, quase escondido. Algo como se eu sumir, não acredita nele. Uma frase que não parece drama, parece alguém pedindo socorro sem poder dizer socorro. Eu senti um som sair do meu peito, um som que não era choro e nem palavra. Era dor pura. Denise pegou a informação como quem segura uma prova preciosa. Isso é ouro. Isso mostra que ela estava consciente do risco. Sônia falou, com raiva quieta. E ele atendeu o telefone dela. Denise assentiu. E isso reforça o controle. Eu levantei do nada, sem perceber. Eu preciso ir atrás dela. Denise não levantou a voz. Ela só falou com uma firmeza que me segurou pelo ombro sem tocar. A senhora vai ajudar mais ficando viva e fazendo do jeito certo. Ele quer que a senhora corra sem pensar. Porque aí ele escolhe o cenário. A senhora não vai dar esse presente para ele. Eu respirei fundo e sentei de novo. Eu odiava estar dependente, mas eu odiava ainda mais a ideia de piorar tudo por impulso. Foi quando eu lembrei da minha habilidade, aquela que parecia sem valor, mas que naquele momento virou arma limpa. Eu trabalhei com registros. Eu sei como o prédio funciona. Eu sei que todo mundo deixa rastro quando entra e sai. Porteiro anota, câmera grava, entrega registra. Ninguém some sem deixar uma marca. Eu falei para Denise. Se ele está usando entregas, ele usa portaria. E se ele usa portaria, ele aparece em registro. Mesmo que seja por outra pessoa. Denise me olhou com atenção. A senhora consegue acessar algum registro de entrega antiga? Alguma anotação de portaria? Eu pensei. Seu Geraldo anota. E o síndico tem livro de ocorrências. Denise virou para Afonso. Afonso, conversa com o porteiro e pede cópia do livro de ocorrências de entregas dos últimos dias. Só dos horários. A gente cruza com as imagens e com as mensagens. Afonso assentiu e saiu. Sônia me olhou como se estivesse vendo outra Nair. Tá vendo? Você não é fraca. Você só estava calada. Eu engoli seco.
Eu não me sentia forte. Mas eu me sentia útil. E isso me devolvia um pedaço da dignidade que o medo tenta roubar. Denise recebeu outra ligação. Ela ouviu, respondeu rápido e desligou. A viatura chegou na Júlia. O carro escuro saiu antes, mas ela está bem. E ela vai vir para cá com os policiais para falar com a gente. Eu soltei o ar como se eu estivesse segurando desde manhã. Sônia fechou os olhos por um segundo. Ele fugiu. Denise respondeu. Ele recuou. Fugir é outra coisa. Ele ainda está perto. Só quer achar um ângulo melhor. Eu olhei para o meu celular em cima da mesa. Ele estava quieto fazia alguns minutos. E o silêncio dele me assustava mais do que mensagem. Denise viu meu olhar. Ele vai tentar de novo. De um jeito diferente. Talvez com alguém falando por ele. Talvez com uma ameaça mais elegante. Talvez com uma desculpa de homem preocupado. Eu senti a raiva voltar. Limpa. Ele não vai me dobrar. Denise assentiu. Ótimo. Então agora vem a parte em que a gente vira o jogo sem gritar. Ela se inclinou para mim. A senhora lembra de um lugar que sua filha associe com segurança. Um lugar que não seja a casa dela. Um lugar que ela iria se alguém dissesse vem, é importante, mas sem levantar suspeita. Eu pensei na hora. Uma imagem veio inteira, como foto antiga. Uma padaria pequena perto do parque, onde eu levava Camila quando ela era criança. Ela pedia sonho e suco, e eu fingia que não via o açúcar no canto da boca dela. Era um lugar que ela chamava de nosso canto. Eu falei. Tem uma padaria. Perto do parque. Ela sempre amou aquele lugar. Denise anotou. Ótimo. A gente não vai mandar mensagem para ela do seu celular agora. A gente vai esperar a Júlia chegar. Se Camila ainda confia nela, Júlia pode chamar com uma frase que só as duas entendem. Algo que não pareça armadilha. Eu senti esperança pela primeira vez no dia. Pequena. Tremida. Mas esperança. A porta do apartamento tocou. Não campainha. Batida de leve. Afonso abriu e apareceu uma jovem com os olhos vermelhos, acompanhada de um policial. Júlia. Ela entrou, olhou para mim e antes mesmo de falar qualquer coisa, ela disse a frase que me quebrou. Dona Nair. Ela tentou pedir ajuda. Ela tentou. Só que ele é pior do que eu achei. Eu levantei, sem pensar, e segurei o braço dela como se eu pudesse segurar a Camila também. Júlia respirou fundo e falou. Eu sei onde eles estavam ontem. E eu sei o nome do lugar onde ele disse que ela não podia mais falar com ninguém. Denise se aproximou devagar. Me diz. Júlia olhou para a gente, depois olhou para o chão, como quem decide se fala ou se foge. E então ela soltou. Ele levou ela para uma casa que não é dela. E eu tenho o endereço. E naquele instante, eu entendi que o capítulo seguinte não ia ser sobre medo. Ia ser sobre ação. Quando a Júlia disse que tinha o endereço, eu senti minhas pernas ficarem leves, como se o meu corpo tivesse esquecido por um segundo que estava cansado. Mas a Denise não se moveu no impulso. Ela não comemorou. Ela só estendeu a mão para Júlia, como quem recebe uma peça rara de prova. Fala devagar. Onde é? Quem mora lá? Como você sabe? Júlia respirou fundo e contou. Uma casa em um bairro mais afastado, de ruas quietas demais, onde ninguém estranha carro parado. Ela disse que reconheceu o lugar porque uma vez, meses atrás, a Camila tinha comentado que o Renato tinha uma casa de um amigo para quando queria ficar em paz. Na época, Camila disse isso rindo, como se fosse coisa normal. Só que agora a palavra paz ganhava outro significado. Denise anotou tudo e fez uma ligação rápida ali na minha cozinha. Falou baixo, pediu conferência, pediu equipe. Eu não entendi todos os termos, mas entendi o principal. Eles iam agir. Eu olhei para Júlia. Você tem certeza que ela está lá? Júlia não respondeu com certeza. Ela respondeu com verdade. Eu tenho certeza de que ele levou ela para algum lugar que ela não escolheu. E eu tenho certeza de que ele está controlando quem fala com ela. Essa frase foi como um soco lento. Eu senti meu estômago embrulhar e uma raiva limpa subir. Sônia encostou a testa na minha, como fazia quando a gente era mais nova e a vida pesava. Nair.
Você tá indo bem. Você não abriu. Você chamou ajuda. Você tá fazendo do jeito certo. Eu fechei os olhos por um segundo e repeti minhas regras por dentro. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Denise voltou para nós e falou com clareza, sem criar suspense à toa. A gente vai fazer uma abordagem no endereço. Mas antes, eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso que ele se mova. Porque se ele perceber viatura chegando, ele muda tudo. E ele já mostrou que gosta de controlar. Afonso, que tinha voltado do corredor, completou. Ele vai tentar tomar a frente. Ele vai tentar falar primeiro. Ele sempre tenta. Denise olhou para Júlia. Ele controla o celular dela? Júlia assentiu. Ontem eu liguei e ele atendeu. Disse que ela não queria falar com ninguém. Mas a voz dela estava no fundo. Eu ouvi, bem baixinho. Eu ouvi ela respirando como se estivesse chorando. Eu fechei a mão com força em cima do caderno. Eu senti uma vontade quase animal de sair correndo. Só que Denise falou algo que me ancorou. Dona Nair, eu sei o que a senhora está sentindo. Mas correr agora é dar para ele o controle do cenário. A senhora não vai entrar onde ele manda. A senhora vai puxar ele para onde a gente manda. Eu olhei para ela. Como? Denise apontou para mim e para o meu celular, em cima da mesa. Ele veio até sua porta hoje. Ele mandou mensagem. Ele já se expôs. Ele está ansioso. Ele vai tentar resolver do jeito dele. Então a gente vai dar a ele uma oportunidade de errar com pressa. Afonso completou. Uma isca limpa. Sem mentira grande. Sem provocação. Só uma frase que faça ele achar que ainda dá tempo de controlar. Eu senti o coração bater mais forte. Eu não gostava de jogo. Eu gostava de vida simples. Mas a vida simples tinha sido interrompida por alguém que usava laço bonito como máscara. Denise falou o plano, simples e direto. Júlia vai mandar uma mensagem curta para Camila, com uma frase de vocês duas, uma frase antiga, que o Renato não entende. Algo que pareça inocente e convide para um lugar neutro, público, seguro. E esse lugar vai estar sob observação. Se ele estiver com ela, ele reage. Se ele não estiver com ela, ele reage do mesmo jeito, tentando impedir. Júlia pensou e falou uma frase que me deu um aperto no peito. Quando a gente era adolescente, se uma de nós precisava de ajuda, a gente dizia tem sonho de creme no nosso canto. Eu quase chorei. Porque eu lembrei da padaria, do parque, do açúcar no canto da boca da Camila. O nosso canto. Denise assentiu. Então é isso. Nosso canto. Lugar público. Padaria. A senhora sabe onde é. A gente posiciona a equipe discretamente. E a senhora, Dona Nair, não vai ficar exposta. A senhora só aparece se eu disser. Entendeu? Eu queria discordar. Queria dizer que mãe tem que ir na frente. Mas eu entendi o que ela estava fazendo. Ela estava me protegendo de virar arma contra mim mesma. Júlia pegou o celular e digitou. As mãos tremiam, mas ela não parou. Tem sonho de creme no nosso canto. Só você e eu. Preciso te ver hoje. Ela mostrou para Denise antes de enviar. Denise assentiu e pediu para ela esperar mais um minuto. Eles queriam estar prontos. Afonso saiu para coordenar. Denise ficou comigo, olhando direto nos meus olhos. Se ele responder, a senhora não responde. Quem responde é a Júlia. E só o necessário. Eu assenti. Júlia enviou. O silêncio que veio depois foi pesado, daquele tipo que faz a gente escutar o próprio sangue. Eu fiquei olhando para o relógio e tentando não piscar. Sônia se levantou e foi até a pia, mais por nervoso do que por fome. Ela mexeu num prato, enxugou um copo que já estava seco, coisas pequenas para segurar a cabeça. E então o celular da Júlia vibrou. Ela olhou, pálida. É ele. Denise fez um gesto para ela pôr no viva voz, sem tremer a voz. Júlia colocou. A voz que saiu do outro lado estava calma demais, educada demais. Um homem treinado para parecer correto. Júlia, a Camila tá ocupada. Ela não vai a lugar nenhum. Júlia respirou e respondeu, firme,
sem agressão. Eu só quero ver ela 5 minutos. A voz continuou calma, mas já com um fio de irritação escondido. Não. E você não vai falar com a mãe dela também. Isso só atrapalha. Quando ele falou à mãe dela, ele se entregou. Ele não estava falando como namorado preocupado. Ele estava falando como dono organizando o que pode e o que não pode. Eu senti a garganta arder. Denise anotou algo no caderno dela. Depois fez um gesto para Júlia falar a frase final que eles combinaram. Júlia disse: Ok. Então eu vou na padaria do parque deixar um recado para ela. Nosso canto. Ela vai entender. Do outro lado, houve um silêncio curto. Pequeno demais para parecer normal. Silêncio de cálculo. Silêncio de quem está decidindo se vai agir. E então a voz respondeu, um pouco mais seca. Você não vai a lugar nenhum. Entendeu? Denise ergueu a sobrancelha para mim, como quem diz, viu. Júlia desligou sem discutir. Suas mãos estavam geladas. Ele vai aparecer. Denise respondeu. Ele vai tentar impedir. E ele vai fazer isso do jeito dele. Com pressa. Com controle. E isso é o erro. Afonso voltou e avisou que a equipe já estava posicionada perto da padaria, discreta, sem sirene, sem alarde. E uma outra equipe estava pronta para ir ao endereço assim que tivessem confirmação. Eu me levantei. Eu vou com vocês. Denise segurou meu olhar. A senhora vai ficar em segurança. Isso é ordem. E eu não falo isso para mandar. Eu falo isso porque ele já tentou te intimidar. Ele sabe onde você mora. Ele quer te ver reagindo. Ele quer te ver perder o controle. Eu respirei fundo e sentei de novo. Eu odiei obedecer. Mas eu entendi que, naquela história, coragem era não cair na armadilha de parecer heroína. O tempo passou devagar. 10 minutos que pareciam 1 hora. E então veio outra mensagem no celular da Júlia. Não era da Camila. Era do Renato. Se você aparecer lá, você vai se arrepender. Denise leu e assentiu, como se aquela ameaça fosse carimbo de confirmação. Agora eu quero que você responda com uma frase só. Júlia. Só uma. E depois, silêncio. Júlia digitou. Só quero ver ela. Enviou. E ficou quieta. Eu nunca vi uma sala tão silenciosa e tão cheia de medo ao mesmo tempo. Afonso recebeu uma ligação. Escutou. Os olhos dele ficaram mais atentos. Ele está indo. Denise perguntou. Para onde? Afonso respondeu. Baixo. Para a padaria. Sônia fechou os olhos e murmurou como oração. Ele não consegue perder. Denise levantou. Então agora é a nossa vez. Ela olhou para mim. Dona Nair, a senhora vai me prometer uma coisa. A senhora vai ficar aqui. Não vai sair. Não vai abrir porta para ninguém. Se tocar a campainha, a senhora não responde. Eu assenti, com o coração doendo. Afonso e Denise saíram com rapidez silenciosa. Sônia ficou comigo, sentada tão perto que eu sentia o calor do braço dela. E eu fiquei esperando, olhando para o meu celular como se ele fosse trazer minha filha de volta. Minutos depois, Denise ligou para mim. A voz dela veio firme, mas com um peso novo. Ele apareceu na padaria. Sozinho. Eu senti o coração travar. Sozinho. Denise fez uma pausa curta. Sozinho. E ele está muito nervoso. Isso pode significar duas coisas. Ou ela está em outro lugar com alguém, ou ele acha que consegue resolver antes de trazer ela. Eu fechei os olhos. A dor apertou. E aí eu ouvi, pelo telefone, um som abafado, como discussão de fundo, sem palavras claras. Só o tom. Denise voltou a falar. Dona Nair, eu preciso que a senhora se mantenha firme. Ele acabou de cometer o maior erro de todos. Eu engoli seco. Qual? Denise respondeu. Ele está falando alto. Em público. E tem gente ouvindo. E a gente está gravando tudo. Meu corpo inteiro tremeu. E antes que eu conseguisse perguntar mais, Denise disse a frase que abriu o último portão dessa história. Ele acabou de dizer o nome da Camila como se ela fosse propriedade dele. E naquele instante, eu soube.
O mundo ia ver a máscara cair. Eu fiquei sentada na minha cozinha, com o celular colado na mão, como se eu pudesse segurar o mundo com os dedos. A Sônia não dizia nada. Ela só respirava comigo, no mesmo ritmo, como se a gente estivesse atravessando um corredor estreito e escuro e precisasse chegar do outro lado sem correr. A ligação da Denise tinha terminado com aquela frase sobre ele falar em público e estar tudo sendo gravado. Depois disso, silêncio. O pior tipo de silêncio. O tempo virou uma coisa estranha. Eu olhava para o relógio e parecia que ele me desobedecia. Eu levantava, sentava, levantava de novo. Tentava beber água e a água não descia. Tentava lembrar do rosto da Camila na chamada de vídeo e isso me rasgava por dentro. Sônia tocou meu braço. Nair, você fez tudo certo. Agora deixa a justiça trabalhar. Eu queria acreditar, mas mãe não tem esse botão de desligar. O celular vibrou. Eu quase deixei cair. Era Denise. A voz dela veio firme, mas com um tom diferente, como se ela estivesse segurando uma boa notícia com as duas mãos para não derramar. Dona Nair, ele foi contido. Ele tentou intimidar, tentou mandar, tentou dar versão, mas se enrolou. Tinha gente ouvindo. A equipe gravou. E ele acabou falando mais do que devia. Eu fechei os olhos e senti um alívio tão forte que virou fraqueza nas pernas. E a Camila? Denise não respondeu rápido. E esse meio segundo me matou. A gente já está com uma equipe no endereço que a Júlia passou. A senhora precisa manter a calma. Eu respirei como se estivesse aprendendo de novo. Sônia puxou uma cadeira e me obrigou a sentar. Ela pegou meu rosto com as duas mãos, como fazia quando eu tinha 20 anos e achava que dava conta de tudo sozinha. Escuta. Ela vai voltar. Mas você não vai quebrar antes. Eu tentei ser forte, mas os olhos arderam. Eu não chorei alto. Foi um choro silencioso, daqueles que o corpo faz para não explodir. Passou um tempo que eu não sei medir. E aí o telefone tocou de novo. Denise. Dona Nair. Encontramos a Camila. Eu não lembro de ter levantado. Só lembro de estar de pé. Ela está consciente. Está abalada, mas está viva. Está com a equipe agora. A senhora vai poder ver sua filha em segurança, mas eu preciso que a senhora venha acompanhada. Sua amiga pode ir com a senhora. Eu falei sim umas 3 vezes, como se uma só não bastasse para ser real. Eu saí do apartamento com a Sônia do lado, sentindo o corredor do prédio me olhar. Algumas portas estavam entreabertas. Eu vi olhos curiosos. Eu senti o velho impulso de abaixar a cabeça e pedir desculpa por existir. Só que naquele dia eu não pedi desculpa. Eu passei com o queixo levantado, sem arrogância, só com dignidade. Porque eu não tinha feito nada errado. Eu tinha protegido minha casa. Eu tinha tentado proteger minha filha. No caminho, eu tremia. Sônia segurava minha mão e dizia baixinho que eu ia conseguir. Eu não sei se eu consegui por mim ou por ela. Quando eu cheguei ao lugar combinado, Denise estava lá. Ela me recebeu com um olhar sério e gentil ao mesmo tempo. A senhora foi muito corajosa. Eu quase respondi que não era coragem, era desespero. Mas eu entendi que, às vezes, coragem é só não fazer a coisa errada quando a coisa errada parece mais fácil. E então eu vi a Camila. Ela estava sentada, com um cobertor nos ombros, os olhos inchados, como se tivesse chorado horas. Quando ela me viu, o rosto dela desmoronou. Aquele controle que ela tinha aprendido a vestir caiu no chão. Mãe. Foi só isso. Uma palavra. Eu fui até ela e abracei. Não foi abraço de foto. Foi abraço de salvar. Eu senti o corpo dela tremendo no meu. Eu senti o cheiro do cabelo dela, e por um segundo eu voltei no tempo, como se ela ainda fosse menina e eu estivesse protegendo ela de um pesadelo. Ela sussurrou no meu ouvido. Me desculpa. Eu tentei avisar. Eu tive medo. Eu encostei a testa na dela. Você não precisa pedir desculpa por ter medo. Você precisa prometer que nunca mais vai sofrer sozinha. Ela chorou de novo, e eu chorei junto, mas ali já não era só dor. Era retorno. Denise esperou a gente respirar e depois explicou, sem detalhes que me ferissem mais. Renato tentou usar meu endereço e o nome da Camila para empurrar um problema para cima de mim.
Ele achou que eu ia abrir a caixa, que eu ia ficar com vergonha, que eu ia resolver no silêncio. Ele achou que mulher velha não reage. Ele achou que mãe com saudade engole qualquer coisa. Ele errou. As mensagens, a visita na minha porta, as imagens do prédio, a ameaça para Júlia e o espetáculo na padaria montaram um caminho inteiro de prova. Não foi uma peça. Foi um rastro. Eu ouvi tudo como quem escuta uma história de outra pessoa, porque ainda era difícil aceitar que tinham tentado transformar a minha sala em palco de vergonha. Depois, quando eu voltei para o prédio, o síndico estava no térreo, sem a mesma postura de antes. Não tinha multidão, não tinha discurso. Só aquele jeito de quem percebe que julgou errado. Dona Nair, eu não sabia. Eu respondi com calma, do jeito que eu sempre fui, mas sem me diminuir. Agora sabe. Eu subi para o meu apartamento e vi a mesa de centro vazia. Sem caixa, sem laço, sem papel bonito. Só a minha casa do jeito que sempre foi. E ali, em silêncio, eu entendi a lição que eu demorei a vida inteira para aprender. Ser boa não significa ser usada. Ser mãe não significa aceitar qualquer coisa. E pedir ajuda não é fraqueza. É limite. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.